1. Nós vamos estar dando assim uma pincelada do 1 ao 19, mas vamos mais dar ênfase no versículo do 9 ao 19. No capítulo 1 de Esther, fala que o reinado, né, do rei Assuero, ele era um reinado muito próspero. Ele tinha uma extensão da Índia até a Etiópia. Eram 127 províncias. E quando fazia 3 anos que ele estava reinando, o rei Assuero, ele quis fazer uma festa, um grande banquete. E esse banquete, ele convidou os príncipes, os servos, todos aqueles que eram pessoas, né, de autoridades, os senhores das províncias, ele convidou para essa festa. Essa festa, porque o rei Assuero, ele gostava de festa. Quando ele fez essa festa durou 180 dias. Ou seja, 6 meses de festa. Imagina, comendo, bebendo, muita dança. Foi assim a festa que o rei Assuero fez no palácio quando estava no 3º ano do reinado dele. Mas após essa festa, o rei Assuero quis fazer outra festa. A primeira ele fez para as pessoas mais importantes das províncias. Mas a outra festa, que durou 7 dias, ele fez para os importantes e também aqueles que não eram importantes, os pobres. Ele fez para todo mundo essa festa. Mas o que aconteceu? Quando chegou no 7º dia de festa, o rei Assuero já estava bem alegre, embriagado de tanto vinho que ele tinha tomado. E ele deu um paralelo a essa festa. A rainha Vasti também estava fazendo uma festa com as mulheres. Enquanto seu marido fazia lá com os homens, ela fazia com as mulheres. Mas no 7º dia dessa festa, o rei Assuero, ele fez uma convocação, porque uma palavra do rei é ordem, é um decreto, ela tem que ser obedecida. Quando o rei fazia um pedido, era uma ordem. E chegou até a rainha Vasti, que também estava no palácio, em outro lugar, fazendo essa festa, que o rei Assuero, ele a convocou para ir lá nessa festa dos homens. Porque ele gostaria, né? Ele queria mostrar a rainha, ele queria mostrar toda a beleza, porque a rainha Vasti, ela era muito bela. E ele queria mostrar, ele queria ostentar toda a beleza, tudo que ele tinha com aquela rainha, aqueles homens. Mas o que aconteceu? A rainha não foi, ela não aceitou, não é que ela não aceitou, ela não quis, ela não obedeceu é a palavra correta, não obedeceu a convocação do rei. E o que aconteceu? O rei,
ele, né? Imagina o rei, uma pessoa de autoridade, chama a rainha não vai. O rei foi pedir conselhos aqueles senhores, aquelas pessoas das províncias e também aqueles que eram homens de confiança dele. O que deveria acontecer após aquela desobediência da rainha Vasti? Aqueles homens, eles falaram e aconselharam o rei. Olha, a partir dessa desobediência da rainha, se a rainha não for punida, o que vai acontecer? Todas as mulheres iam também desobedecer os seus maridos. Elas iam, se a rainha não obedeceu, quem somos nós? Ah, também não vou obedecer. Ia causar assim um grande tumulto ali. Então, aqueles homens falaram: não pode, rei, não pode deixar passar. Você vai ter que punir a rainha. E qual foi a punição da rainha? Que a rainha não se apresentasse mais o rei Assuero e que a rainha também fosse tirada o seu cargo de rainha e tirasse a sua coroa. Então, o rei, em obediência àqueles homens de confiança, ele assim o fez. Agora nós vamos entrar aqui na palavra Esther, livro de Esther, capítulo 1, versículo do 9 ao 19. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Meumã, Bista, Arbona, Bigitá e a Abigtá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes e a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou a vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendia dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos, os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis e Meres Meres. Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, e se assentava os primeiros do reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pelas mãos dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, a rainha Vasti,
porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem perecer ao rei, saia, parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Até aqui. Então, como eu tinha falado, a rainha Vasti, ela desobedeceu uma ordem do rei. Por isso, os seus chegados deram um conselho para o rei que a rainha devia ser destronada e entraria no lugar dela uma companheira que fosse melhor do que ela. O que nós podemos aprender aqui nessa tarde? O tema dessa tarde é: ocupe o seu lugar. Vasti perdeu o reinado, pois não soube ocupar o seu lugar. Ela simplesmente se permitiu se ausentar, desprezando completamente o chamado do rei. Quantas vezes nós damos uma de Vasti e simplesmente deixamos de ocupar o nosso lugar? Como esposa, como mãe, como serva de Deus, pois às vezes damos lugar à preguiça, ao cansaço, ao medo, ao estresse, à falta de tempo. O que temos feito com a vida que Deus nos deu? O que fazemos com o nosso reinado? Como as irmãs sabem, Deus deu autoridade para nós reinarmos nessa terra. Mas muitas das vezes nós não ocupamos o lugar que é nosso, por todas essas coisas que eu falei anteriormente. Não podemos ser como Vasti, que só deu valor depois que não podia mais. Não podemos tratar as pessoas achando que sempre a teremos por perto. Na verdade, não sabemos quando será o nosso último dia com elas. Então, o que nós aprendemos nessa tarde? Muitas das vezes, Deus ele quer nos dar uma posição, quer que nós ocupamos um lugar de destaque, um lugar que foi preparado por nós. Mas muitas das vezes, nós, por talvez medo, preguiça, não tenho tempo. Nós colocamos obstáculos naquilo que Deus está preparando para nós. Mas o que é mais importante aqui é: se você não ocupa o seu lugar que Deus preparou para você, Ele vai colocar uma substituta. O lugar era seu, mas você negligenciou aquele lugar. Então Deus pega outro e coloca no seu lugar.
Às vezes, as qualidades, você tinha as qualidades para ocupar aquele lugar, mas você não ocupou. Por você não ocupar, Deus pega uma pessoa improvável e coloca no lugar de destaque que era para ser ocupada por você. Isso pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser aonde Deus preparar. E aí, o que você fica? Como a rainha Vasti, ela ficou lamentando o que perdeu por uma desobediência. Mas depois que você perde, às vezes, o que acontece? Você fica vitimizando. Você passa a ser a vítima. Ah, eu não tenho nada, ninguém se preocupa comigo. Ah, mas aquela pessoa era para eu estar naquele lugar, a pessoa ocupou aquele cargo, a pessoa ocupou talvez até o lugar seu como esposa, como mãe. Mas e você fica lá de vítima. Ah, mas era para ser eu, era para eu estar. Mas você para, porque você tem que fazer uma reflexão. Por que que eu não estou naquele lugar? O lugar era teu, mas você não obedeceu para estar naquele lugar. Então, nessa tarde, que fique para nós aqui uma reflexão. Ocupe o lugar que é seu. Não negligencie por preguiça, por falta de tempo, para depois você não chorar quando você vê outro no seu lugar, outra no seu lugar. Porque muitos aí falam, né, o ditado, depois não adianta chorar pelo leite que se derramou. Amém? Até aqui. Bem, irmã Giane. Amém, irmã Silvana. Nos colocando aqui nessa posição de Vasti, né, para ver o quanto muitas vezes nós sofremos pela